Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Estamos aqui voltando com o nosso curso Criando o Mapa Verso. Essa é a aula 5 da semana 1. E se você não assistiu à aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima. É super importante, super interessante você assistir para que você tenha um melhor entendimento. Nós falamos sobre ciência de dados e mapas. Legal, hein? E, obviamente, é claro, se você não assistiu ou não quer assistir, esse vídeo também ele tem várias coisas que você vai entender sem precisar das aulas anteriores, mas é óbvio que se você quiser se aprofundar em algumas temáticas, as aulas anteriores vão ser interessantes, tá? Enfim, então vamos dar início à nossa aula. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a vários materiais, o site, tudo livre, gratuito, sem propagandas. É, Tem acesso ao site, não precisa se inscrever no site, enfim. Eu só falo para se inscrever no canal para que você tenha acesso às notificações conforme a gente for lançando novos materiais, tá? E ser notificado, enfim. Então, vamos lá, eu vou. Lembrando que na descrição do vídeo você tem o site, tem também as playlists, enfim, tem tudo aí já colocado na descrição do vídeo. Então, o PDF dessa aula, inclusive. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou comentar o que vem a ser essa aula metaverso. Aham! No famoso metaverso. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma perspectiva do que a gente já vinha falando antes, que era a questão da indústria 4.0 e redes sociais. Não aparece na indústria 4.0. Parece que o mundo é só comunicação entre máquinas, não existe comunicação entre pessoas. E essa dimensão humana da comunicação entre as pessoas é super importante, pessoal. Afinal de contas, as coisas são feitas para as pessoas, pelas pessoas, né? Ou entre as pessoas também. Então, essa dimensão da indústria 4.0 humana não foi contemplada pela indústria 4.0, essa questão da rede social. E aí a grande sacada que teve aí do Mark Zuckerberg de lançar um nome que tentava juntar, a meu ver, né, pelo menos na minha visão, juntar essas questões todas que já vinham da indústria 4.0 com as questões super importantes da comunicação entre as pessoas, que é o metaverso, tá? Mas é claro que ele não vai falar dessas questões industriais e tudo mais. Vocês vão ver que vai ter uma tangente ao que já vinha sendo falado ali pela indústria 4.0, tá? Mas, obviamente, com foco ou com a essência relativa à questão da comunicação social. Então, aqui é a página, né? Tem um link na descrição do vídeo. Tem o vídeo ali, os capítulos do vídeo, né? Enfim, das possibilidades de interação. A gente vai falar, na verdade, não vai ficar passando o vídeo deles, mas vai falar de três pilares que a gente identificou na própria página que está lá, no próprio material fornecido por eles, que é a questão da realidade virtual, realidade aumentada e os óculos inteligentes. Então vamos ver como é que cada um desses pilares é importante para a implementação do metaverso. Então, a realidade virtual, pessoal, vai permitir, por exemplo, através dos óculos, né, inteligentes, você criar espaços de realidade virtual. Veja, qual é a diferença entre a realidade virtual e aumentada? Realidade aumentada, eu poderia pegar todos esses cenários que eu tenho aqui e botar algum elemento que não está nesse cenário, um elemento virtual. Isso seria realidade aumentada. Eu tenho a realidade e estou sobrepondo a ela uma camada de alguma informação de algo que não existe, de fato, no espaço físico, e sim no espaço virtual. Agora, no espaço virtual, eu tenho, na verdade, um espaço que não existe e as pessoas interagem nesse espaço que não existe. Está no meio digital, digamos assim. Então, esse é uma realidade gerada, né, pelo computador e, portanto, a sua interação em um lugar que não existe de fato, né? Não existe materialmente falando, existe só num computador, numa realidade virtual, tá? Aqui nós temos a possibilidade do uso de jogos, né? Como é que os jogos vão ser alterados ou modificados, a interação dos jogos, através dessa realidade virtual. E pode parecer bobagem, pessoal, mas hoje na indústria de treino, multibilionária da indústria do treinamento, os jogos aparecem como uma indústria que arrecada mais dinheiro do que a de filmes, a de, enfim, de streaming, de tudo, somado. Então, se você soma todas as outras possibilidades de entretenimento, os jogos rendem mais. Essa é a verdade, ok? Enfim, você pode ter aí várias coisas interessantes, inclusive na área médica, que você poderia ter também, né? Desenvolvimentos, enfim, treinamentos, educação.
ok? Então aqui você tem a realidade aumentada, como eu já mencionei, é você sobrepor aqui, por exemplo, você pode botar um chapéu de frutas, você não tem o chapéu de frutas, mas a sua imagem vai ter o chapéu de frutas, ou você tem visão raio laser, né? Enfim, você pode. Tem essa questão artística, de efeitos artísticos que o Instagram já oferece, tá? Tem ali também essa questão de você ter uma plataforma para os criadores, né? Para criadores de efeitos especiais, e mesmo a questão de arte, que você pode criar arte interativa, arte que interage, que conecta, que enfim, fica bem interessante também essa possibilidade com a realidade aumentada, né? Para tudo isso, pessoal, a gente vai, de certa forma, precisar de como conecta esse espaço real com o virtual. E aí eles têm essa questão dos óculos inteligentes, né? Que vão ter uma série de controles de informação, de privacidade, enfim. E aí vem a questão toda, como é que vai ser feita essa conexão, né, entre o espaço virtual e real. Agora vamos colocar uma outra perspectiva, pessoal, uma perspectiva um pouco diferente, que é a perspectiva de uma revista super respeitada, que é a Wire. Durante muitos anos aí a Wire sempre falou sobre tecnologia, inovação, enfim. E aí tem uma reportagem da Wire aqui, que eles falam o seguinte: olha, o que será o metaverso? Será que é o futuro da internet? Ok. Mas vai ser o quê? Vai ser uma espécie de videogame? Vai ser uma espécie de Zoom, né? Profundamente desconfortável? Até porque tem essa possibilidade de usar o espaço virtual como um espaço de reuniões do trabalho, de interações do trabalho, né? Então, lembre-se, e importante que essa reportagem cita isso, que todas essas coisas já existiam como cyberespaço, mas a internet é uma espécie de cyberespaço. Só que com um nível de imersão, vamos falar assim, né? A sensação de que você está nesse cyberespaço é muito menor do que, por exemplo, quando você põe um óculos, como está nesse romance aqui do Neuromancer, do William Gibson. Então, todas essas inspirações, cyberespaço, metaverso, enfim, estão meio que colocadas aqui nesse romance aí do Neuromancer, tá? E aí, o que que acontece, pessoal? Aqui, essa perspectiva de será que o metaverso é um jogo? Então, se for um jogo, Roblox, Fortnite, enfim, tem várias aí empresas que se propõem de fato, olha, a gente vai ter um jogo e aí você quer comprar um personagem, um acessório, uma capa, você vai ter NFTs, né? Non-fungible tokens. Se vocês quiserem, aí eu posso até fazer uma série de vídeos aí sobre isso, comentem, coloquem aí. Enfim, tem esse vídeo aqui também, o Free Guy, que meio que comenta isso, como é que você pode eventualmente interagir com outras pessoas ou com avatares dessas pessoas ou com inteligências artificiais nesses ambientes virtuais, né, de jogos, né? Isso também é uma possibilidade. Agora, o que é mais importante, eu acho que colocar, como eu já mencionei, a gente tem um histórico aí de cyberespaço, metaverso. Afinal de contas, o que que é isso? Por que que metaverso vem a ser tão importante? Porque é um termo que se refere não a uma tecnologia específica, mas sim a uma mudança de como que a gente vai fazer a interação com essa tecnologia, tá? Então, e ainda, claro, está sendo construído isso, né? Obviamente, não é uma questão de comprar equipamento, é uma questão de como é que as nossas interações vão ser modificadas, aceleradas, enfim, como é que vai ficar tudo isso em função dessa imersão num ambiente virtual ou mesmo num ambiente de realidade aumentada. E aí cabe também mencionar esse livro aqui bem interessante, pessoal, que é a simulação de hipótese do autor ali, Rizwan Virk, tá? E ele fala assim, olha, a gente deveria considerar seriamente a possibilidade de a gente estar num videogame, né? Uma espécie de videogame. E por que isso? Isso é meio que corroborado, né, pessoal? O Elon Musk concorda de certa forma com isso, porque o que que acontece? Veja o seguinte, em 1972, esse foi o primeiro videogame aqui de massa, né? Que ficava nesse arcade aqui maravilhoso, de madeira, que era o Pong. E eram duas barrinhas e uma bolinha que ficava transitando e tinha um placarzinho ali, né? Era o máximo de interatividade e imersão que você tinha na época com ambientes virtuais. Legal. Só que 50 anos depois, você já tem algo como o Halo, que é a sofisticação computacional dos gráficos e tudo é tremenda. E aí, não à toa, por isso que o Elon Musk fala assim: olha, se a gente tiver
numa civilização, ou a nossa civilização já tiver avançado muito, eventualmente a gente poderia já ter descoberto videogames tão imersivos que a gente não conseguiria diferenciar entre a realidade e o videogame. E a gente poderia estar nele agora. E aquele livro que eu mencionei, ele meio que vai tentando detalhar essa argumentação, certo? Colocar mais detalhes, enfim, para tornar a argumentação mais palpável. Mas tirando isso, essas questões de filosóficas e de ficção científica, como é que você pode ganhar dinheiro? Aham, motivação econômica, interessante, né? Então veja o seguinte, tem algumas empresas que embarcaram no movimento do metaverso e vislumbram algum tipo de nova economia digital, onde os usuários podem criar, comprar e vender mercadorias, né? Se bem que a internet, de certa forma, faz isso, mas fazer isso de uma forma mais imersiva, digamos assim, né? Então, por exemplo, teve aí um desfile no metaverso, tem Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger e Paco Rabanne, né? E aí tem uma brasileira que liderou o Metaverse Fashion Week na Decentraland, outro ambiente aí também interessante de metaverso, tá? Agora, para empresas, pessoal, a gente também tem a Microsoft, né? Grandes players, né? Gigantes como a Microsoft, a Meta. E você vê que dependendo do player, a visão de aplicação, de futuro do metaverso é outra, né? Então, por exemplo, no caso ali da Microsoft, eles apostam, por exemplo, eles anunciaram uma versão como se fosse um Teams, onde você pode fazer reuniões de equipe, de empresas, num ambiente virtual ali, numa espécie de ambiente virtual, tá? Só que tem outras empresas também, como Nvidia, Unity, Roblox, já foi mencionada, inclusive até Snap, né? E outras pequenas empresas e startups que também estão construindo essa infraestrutura, buscando aí oportunidades ou visando oportunidades em mundos virtuais, tá? Muito bem, agora tem a perspectiva ali, pessoal, do tal do metaverso industrial, né, que a Microsoft está reforçando ali. O que seria o metaverso industrial? Como vocês vão ver aqui, tem muito a ver com a questão da indústria 4.0, que já foi mencionada anteriormente, mas, a meu ver, essa questão da dimensão da comunicação entre as pessoas meio que foi colocada de lado pela indústria 4.0, e algo extremamente importante, né? Mas veja como que esse metaverso industrial tem muito a ver com a questão da indústria 4.0, de ambientes de realidade aumentada. Então, o que ele fala aqui? Ó? Com readsets, trabalhadores podem acessar gêmeos digitais de equipamentos, né? Então, você tem a representação dos dados daquele equipamento em ambiente virtual, e com isso você acessa os gêmeos digitais das fábricas e realizar processos com auxílio de realidade virtual aumentada. Então, isso não é uma ficção, isso já está sendo implementado, por exemplo, entre a Microsoft e a montadora japonesa Kawasaki. Então, por exemplo, essa companhia vai se juntar a outras como Heinz e Boeing, que têm usado no chão de fábrica, então veja, algo extremamente palpável, né? No chão de fábrica, as ferramentas da realidade virtual e aumentada da gigante da tecnologia, da Microsoft aqui no caso, tá? E o que vem, qual que é o meio, o canal que permite essa comunicação entre as pessoas e esse ambiente virtual? Através do HoloLens, lançado pela primeira vez em 2016. E aí ele gera a realidade aumentada, que a gente já mencionou, principalmente na questão da produção, reparos e gerenciamento de cadeias de suprimentos, tá, pessoal? Por quê? Porque ele vai sobrepor imagens digitais ao mundo real, tá? E aí o que acontece? Novamente aparece a questão do gêmeo digital aqui, né? Que você vai ter o espaço de trabalho, mas ele vai mostrando coisas que de outra forma você teria dificuldade em acessar ou verificar, e você vai podendo facilitar a sua vida na questão de, ou identificar mais precocemente questões de reparos, ou ainda fazer o gerenciamento das linhas de produção ou de fabricação. Então, por exemplo, só para ilustrar, você pode chamar um técnico para ir consertar uma peça quebrada na fábrica, ou você poderia recorrer ao tal do HoloLens, né? HoloLens, para que os trabalhadores da própria fábrica, utilizando uma réplica virtual, pudessem fazer a manutenção ali, orientados pelo pessoal que está, enfim, na base ou na equipe de controle, né? Na torre de controle, tá? Enfim. Então, outra possibilidade aqui, pessoal, é fornecido pela NVIDIA,
E essa outra possibilidade é, por exemplo, a NVIDIA já fala do Omniverso, né? Então eles, por exemplo, já têm aí uma plataforma para desenvolvedores para criar aplicações 3D com código mínimo usando padrões abertos e extensões pré-criadas da NVIDIA, né? Bem legal, bem interessante também, certo? E aí o que é que eles estão fazendo de bacana? Eles estão criando uma simulação de uma célula viva, por exemplo, né? E aí essa célula, eles estão fazendo a simulação da célula, pessoal, com uma precisão de 2 bilhões de átomos. Então a célula metaboliza, cresce, enfim, faz um monte de operações interessantes ali. E aí eles também têm aplicado na questão de saúde aí sequenciamento de DNA, né? Veja o seguinte, eles identificam doenças em menos de 7,5 horas usando o sequenciamento da NVIDIA, tá? Muito bem. E aqui, pessoal, a gente tem outras possibilidades, que é a questão do Digital Twin, gêmeos digitais, que eles já estão fazendo parceria com a BMW, o grupo BMW, né? Para criar um ambiente virtual de simulação, obviamente, das fábricas da BMW. E aqui também, até do planeta Terra, eles têm esse projeto ambicioso em relação a questões climáticas, né? Variações climáticas, enfim, simulações, toda uma série de. Eles querem fazer o Digital Twin, que eles falam, né? O gêmeo digital da Terra. Impressionante, né? Bom, aí outras questões fugindo da indústria e da comunicação e da social é o esporte verso. Você vê aí o Manchester City lançando seu primeiro estádio de futebol no metaverso, né? Agora você tem o governo verso também, né? Que é o seguinte, a Coreia do Sul é um dos primeiros governos a investir no metaverso. Qual que é a proposta aqui, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, que é importante. Eles falam que eles têm o Digital New Deal, né? Qual que é a ideia do Digital New Deal ali da Coreia do Sul? É construir uma plataforma de metaverso que permitiria aos cidadãos acessar virtualmente vários serviços governamentais. Então, você tem várias plataformas aí governamentais, serviços, que estão em vários. Enfim, você tem várias coisas, você tem que ficar acessando vários sites e tal. Não, não, não. Tá tudo no governo no verso agora da Coreia do Sul. Tá? E aqui no Brasil, pessoal, como é que tá? A gente já tem algumas instituições de ensino superior que já estão começando a ter essa iniciativa de usar o metaverso, né, para a educação. Então, ainda, é claro, tudo muito experimental, inicial, tanto assim que o objetivo, na verdade, aqui ainda é entender quais são os impactos e quais são as formas de utilização que a gente pode ter do metaverso. Então, aspectos técnicos, econômicos e legais do universo de realidade virtual vão ser abordados e vão ser estudados. Mais do que isso também, através da utilização, você vai percebendo certos detalhes e nuances, tá? E veja, inclusive, que aqui no Senado Federal, Senado, né, no Brasil, já começou a fazer uma discussão. Já começou a falar assim, peraí, vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse tema, né? O chamado metaverso já está sendo utilizado por professores e escolas como uma nova ferramenta para a educação. Ele aproxima o mundo físico do virtual, criando ambientes imersivos e interativos. Né? E isso é interessante porque pode tornar a aprendizagem mais, enga mais interessante para os estudantes e ter um certo engajamento maior. Né? Enfim. E aí tem a questão de metodologias inovadoras e didáticas disruptivas podem ajudar a melhorar um ambiente de aprendizagem. Então tem esse link para esse áudio, esse podcast, né, do Senado aí Federal do Brasil, tá? E novamente, pessoal, só que aí o que que você vai falar? Ah, então o nosso curso vai ser, a gente vai criar um metaverso. Eu infelizmente eu não tenho um funding multibilionário, não tenho essa pretensão, mas também não quero tornar. Entendo aí que ainda há uma série de coisas a serem amadurecidas, e a solução que eu encontrei foi criar. Vai ser capaz de criar um mapa verso, cuja proposta é muito próxima daquilo que eu já tinha mencionado em aulas anteriores, de você ter em tempo real, ou pelo menos um mapa a partir do qual você pode verificar informações e dados nesse software que é o Marine Traffic, que você tem em tempo real a posição dos navios nos portos
e você consegue saber o status de portos e navios no mundo inteiro de graça. De graça, ok? E aqui também vai ser tudo livre e gratuito, tá? Então aí eu já tinha comentado em aulas anteriores, poxa, é basicamente o Waze dos mares, só que num nível muito mais sofisticado, eu diria, porque todo mundo pode acessar e ver o que está acontecendo em todos os portos e navios do mundo, ok? Muito bem. Então, eu agradeço a sua atenção, espero que vocês tenham gostado. A aula que vem, vamos fazer um resumão do que foi essa semana. Então, meio que a gente vai falar rapidamente de tudo e vai também aproveitar para fazer algumas análises desse material que a gente já está colocando nessa primeira semana, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos do canal. E até a próxima aula, então, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.